Bom dia, a caderneta de cromos é uma oferta TMN até já e 25 anos do continente. Eu sabia que o tema das lendárias eleições presidenciais de 86 ia ser uma verdadeira caixa de Pandora de memórias para os nossos ouvintes e por isso hoje vejo-me na obrigação de voltar a este tema, dadas as torrentes de memórias que a comunidade de fãs da caderneta de cromos despejou na página Facebook desta rubrica que, recordo, já está prestes a chegar aos 101 mil fãs. Meu Deus do céu. Obrigado pelo entusiasmo de todas estas pessoas. Bom, eu até tinha referido o facto de Mário Soares poder eventualmente ter ganho estas eleições por ter uma canção a mais do que Freitas do Amaral na sua campanha. As duas grandes canções eram, de um lado, Para a Frente Portugal, de vários artistas, do outro, o Rock da Liberdade de Rui Veloso. A tal canção extra de Mário Soares era uma versão alucinante e alucinada das Janeiras, que a dada altura dizia, recordemos, dizia: vamos votar nele, vamos votar nele, vamos votar para presidente Mário Soares. Ora, era rebuscadíssimo. O que é que sucede? Sucede que um ouvinte nosso, Filipe Vasconcelos Romão, deixou no Facebook da caderneta de cromos nada mais nada menos do que a canção alternativa da campanha de Freitas do Amaral. Também tinha, o Movimento para a Frente Portugal também tinha, afinal de contas, uma arma secreta e inesperada no que toca a cantigas, o que deita por terra a minha teoria de que Mário Soares terá ganho as eleições por ter uma cantiga a mais em relação a Freitas do Amaral. Mas como é que era essa canção alternativa? O Filipe diz, e eu confirmo isto, porque houve uma porta na minha mente que se abriu e que se lembrou perfeitamente desta cantiga. Ele diz que a dada altura a campanha de Freitas começou então a espalhar a seguinte canção: dizem que Soares é fixe, Soares não é fixe, não. Soares é um catavento e o Freitas é que tem razão. Soares é um catavento. Eu lembro-me disto. Isso foram eleições. Eu lembro-me disto. Foram eleições mesmo especiais, realmente. Havia de facto esta cantiga extra na candidatura de Freitas e, mais do que isso, isto trouxe-me à memória uma desgarrada de cantigas no recreio da escola em Altos Berros entre apoiantes de Soares e apoiantes de Freitas. Foi porque isto foi uma eleição que chegou aos liceus de todo o país. Chegou aos liceus com uma grande força. É como tu dizias ontem, era um derby. Toda a gente tinha Era um derby. Nós éramos muito ridículos. Não tínhamos idade para votar sequer. Pois não. Mas lá está, mas era o Benfica Sporting. Claro. No fundo, parou a escola, dividiu ao meio a escola em janeiro de 86. Um outro ouvinte nosso, que não assina com o seu nome, mas sim com a designação Capa Formas, Arquitetura e Decoração, e arquitetura lembra-nos um outro cromo recente, sim, o das famosas cassetes vídeo, que vieram a público em 89, envolvendo precisamente um arquiteto. Mas diz esse ouvinte que tem umas memórias interessantes sobre o embate de 86 e a maneira como este duelo Soares-Freitas quase deixou o país à beira de uma guerra civil. Não seria uma grande guerra civil, mas uma guerrinha civil, onde era natural que houvesse uma outra chapada e um ou outro insulto. Reparem bem no relato deste ouvinte. Diz ele: estas eleições foram absolutamente épicas. Com apenas 8 anitos, recordo-me das barricadas que se criaram na altura. Na minha freguesia tivemos de mudar de mercearia porque o Sr. Fagundes, afinal, era do Freitas do Amaral, o patife. O Sr. Fagundes. Opa, não posso. Sim. Bom, já na farmácia, diz ele, já na farmácia tivemos mais sorte porque o Sr. João, dono de uma unhaca absolutamente incrível, era Soares é fixe. E por isso não teríamos de fazer 15 km de caminhoneta para comprar uma mísera caixa de melhoral. As pessoas levavam isto demasiado a sério. Mesmo muito a sério. Muito a peito. Isto era levado Muito a peito. E melhoral é outro cromo do passado. Pois é. Que, se não me engano, tinha como slogan: só melhoral melhora melhor. Que é um slogan que na altura parecia boa ideia, mas que, se pensarmos bem nisso, soa a uma pessoa a mastigar uma coisa empapada e peganhenta. Melhoral, melhora, melhor. Melhor, 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 melhor. Melhor, melhor, melhor. Outro ouvinte, o Carlos Miguel Melo Fonseca, recorda uma situação de reciclagem e de sábio aproveitamento do material do candidato derrotado. Diz ele que, passadas as eleições, havia quem usasse as bandeiras para a frente de Portugal para dar força à seleção portuguesa de hóquei em patins. É verdade que sim. Isto é reciclar. Eu confirmo isso. Isto é reciclar. É reciclar.
votar. Para além disto, um ponto de que não falámos na primeira edição, no primeiro cromo da caderneta sobre as eleições de 86, e que foi uma lacuna gravíssima, foi a questão do sobretudo de Freitas do Amaral. É verdade. O nosso ouvinte Carlos Ramalhete lembrou, e muito bem, este verdadeiro ícone da campanha. Era janeiro, era inverno, os candidatos andavam agasalhados a fazer campanha, mas enquanto Mário Soares não tinha nenhuma peça de roupa característica, Freitas do Amaral andava sempre com um sobretudo verde que, e numa demonstração da loucura quase rock and roll que foram as eleições de 86, muito jovem apoiante adotou como acessório de moda. Os betos Estava na altura na moda, é verdade. usavam o sobretudo verde de Freitas do Amaral. Acho que foi a primeira vez que um político conservador de meia idade iniciou uma moda jovem. O que é uma ótima ilustração do quão insólitos foram aqueles tempos. Quanto aos hinos das campanhas, nós conseguimos recuperar um. Eu tenho que mandar um abraço, tu terás de mandar um abraço para uma outra pessoa que veio cá trazer o vinil. Sim, eu para já o amigo quero Ricardo mandar que veio cá trazer em mãos o single. para o Ricardo um abraço. Eu mando um abraço também para o nosso ouvinte José Pacheco, que pegou no vinil velhinho de rock da Liberdade de Rui Veloso e espetou com ele no YouTube de propósito para a caderneta de cromos. Vamos ouvir o Rock da Liberdade. Isto tem uma introdução instrumental enorme com a guitarra de Rui Veloso. E recordo que na capa do vinil estava a inscrição, já não me lembro como é que era, mas tens aqui uma batida para curtir. Esforço para chegar aos jovens na mesa. Tens uma batida para curtir, jovem. E se isto é uma batida para curtir? Ui! Mas isto eram grandes tempos do Rui Veloso. Rock da Liberdade, é assim. Ai, que bom nós podemos disputar, poder mudar de sítio ou de paixão. Já está. O hino de Rui Veloso para a campanha de Mário Soares, letra do meu caro amigo António Pedro Vasconcelos. O disco chegou a disco de prata na altura. O que na altura equivalia a muitos mais discos do que hoje são necessários para disco de prata. Exatamente, porque se vendia mesmo discos naquela altura. Vendia-se mesmo discos. Ainda nos falta o hino da campanha de Freitas do Amaral. Já há ouvintes em campo a tratar do assunto. O André Mourão escreveu no Facebook da caderneta: cromos, eu tenho o vinil de Freitas do Amaral. O meu pai na altura punha esse grande som a bombar na aparelhagem lá de casa aos altos berros. Não me ocorre assim de repente melhor descrição do inferno na Terra. Mas adorava ter uma máquina do tempo para ir a 86 ver esta situação a acontecer na casa do André Mourão. O André diz que vai tentar encontrar o vinil e que depois nos dirá alguma coisa, pelo que fica prometido que haverá em breve uma terceira parte deste cromo das eleições presidenciais de 86, que é um tema absolutamente inesgotável. A verdade é que parece-me que nunca mais depois disso voltou a haver tamanho entusiasmo num ato eleitoral neste país. E foram as eleições mais renhidas de sempre, foram decididas por pouquíssimos votos. E eu lembro-me que a loucura continuou até uns tempos depois de decidida a eleição. Eu lembro-me, andava no Liceu de Paços de Arcos na altura, e na manhã seguinte à vitória de Mário Soares na segunda volta, havia pessoal no Liceu de Paços de Arcos com autocolantes que provavam que já estavam à espera da derrota, porque era impossível ter produzido os autocolantes tão rapidamente. Os autocolantes diziam: o meu presidente, este não é o meu presidente. o meu presidente é outro. O meu presidente é outro. É verdade, o meu presidente é outro. Lembras-te de ver isso? Eles já estavam pelo simulador, já tinham ali à parte. Sim, porque foi muito rápida, passou logo a seguir. Se Freitas do Amaral tivesse ganho, eles davam esse autocolante aos apoiantes. Eu acho que isso só prova como era um tempo de vacas gordas, basicamente, porque era despesista, porque ele podia ter ganho. Aquilo foi muito renhido, não se sabia, mas pelo simulador já havia uma série de autocolantes impressos que hoje em dia eram desperdício. Ninguém faria. Estava aqui a pensar que imagina que ele ganhava, aquilo ia para o outro. Davam ao candidato adversário, não é? Sim. Exato. Haveria sempre alguém que não ia gostar do resultado. Quando fizermos finalmente a exposição da caderneta de cromos, e este é um apelo que deixamos já, quem tiver material desses tempos, quem tiver eventualmente um chapéu de palha que tenha resistido à passagem do tempo, que não esteja muito retado, as bandeiras Soares é fixe e por aí fora, mesmo materiais de campanha, de uma campanha eleitoral que não começou só com Freitas do Amaral e Soares, teve também Salgado Zenha, Maria Lúcia da Silva. Foi uma eleição realmente fulcral da história da democracia em Portugal e foi decidida de forma renhida, e o país dividiu-se ao meio. E não há dúvida que foram as eleições mais pop da história. Foram completamente. Esta música era também um apelo ao final das doenças cardiovasculares. Exato, o Dr. Fernando Pádua era viver em paz com o coração. Podia adotar esta música também, não é?
Olha, Dr. Mário Soares ao telefone diz que tem lá o chapéu de palha. Espera aí. Mário Soares tem um chapéu de palha da campanha de Freitas Moral. Sim. Isso é fair play. A caderneta de cromos em reposição ao longo do mês de agosto com os cromos dourados. O assunto presidenciais 86 não fica por aqui. Havemos mostrar também o dia em que colámos o cromo com a música da candidatura de Freitas Moral, que acabou também eventualmente por chegar. Caderneta de cromos, uma oferta TMN até já e 25 anos do continente. Faltam 3 minutos para as 10 da manhã. Bom dia.